Shalom a todo o povo de Deus. Mais uma vez, voltamos para fazer a nossa emissão com o Profeta Bem-vindo Jimmy. Depois, então, do Profeta Bem-vindo Jimmy fazer o nosso culto completo. O Profeta que está nos ensinar acerca dos 5 termos poderosos e acerca da função que encontra-se verdadeiramente no nome de Jesus Cristo. Aquele que declara o nome de Jesus Cristo com todo o poder, com certeza será curado, e nenhum demônio suporta em nome de Jesus Cristo com toda a autoridade. Shalom, Profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Shalom, Mamadou. Profeta Bem-vindo Jimmy. Nós estamos também a fazer a nossa oração de restauração. Sabemos muito bem que o Espírito Santo é que tem essa capacidade de restaurar. Como é que nós devemos juntar, Profeta, essas duas partes do nosso ensinamento, que é o nome de Jesus Cristo, e com a nossa oração de restauração? Como é que nós devemos fazer a junção desses dois temas aqui que o Profeta está nos ensinando? Obrigado pela questão. Nosso tema que estamos a ensinar aqui na igreja, a primeira tema é nome de Jesus Cristo, em cima de todo nome. A segunda é Espírito Santo na nossa vida. Para juntar Espírito Santo com Jesus Cristo, na realidade, sou uma pessoa, mas a operação é diferente, porque Jesus Cristo, ele disse muito bem que eu vou, mas não vai deixar vocês órfãos. Vou enviar Espírito Santo. Espírito Santo, ele vai falar todo para mim. Espírito Santo nunca ele vai falar todo pela ele. Não. Espírito Santo, ele quando entrou na vida de um verdadeiro cristão, porque quando tem Espírito Santo significa que você é um verdadeiro cristão, você está carregando marca do Cristo, que Espírito Santo, no mundo ninguém vai receber aquele Espírito. Mundo não tem aquele Espírito. Quando fala mundo significa que bruxo não tem esse Espírito. Quimbandeiro, senso oculto, todo que trabalha na obra das trevas não tem aquele Espírito. Só o verdadeiro cristão que tem Espírito Santo. É impossível que a pessoa que tem Espírito Santo não tem Jesus Cristo. É impossível. A pessoa que tem Cristo não tem Espírito Santo. Todo anda junto. Agora, Espírito Santo, ele vai dar uma verdadeira forma do Cristo na nossa vida. Que Jesus Cristo, ele é único Salvador. O nome de Jesus Cristo é um nome que escondeu muita realidade. Nunca a pessoa vai expulsar demônio em nome do Espírito Santo, nunca. Só em nome de Jesus Cristo, que aquele nome é uma marca na nossa vida. Vou dar um exemplo. Aquele casa costuma vender roupa. Ali vai ter roupa do que do Zara. Vai ter roupa do Louis Vuitton. Cada casa tem marca dele, tem grife dele, costuma apresentar. Agora, nosso grifo, nosso modelo é Jesus Cristo, que nós costuma carregar, é nossa grife, é nossa roupa. Nossa roupa é Jesus Cristo. Mas
Vamos lavar aquele roupa como pela Espírito Santo. Ele é Espírito, é Santo. Não é de sujadeira, é do Santo. Esse Espírito entra na sua vida quando você ele vê que dentro de ti você já tem uma santificação na sua vida, que a sua roupa não é sujo, a sua roupa é limpo. Também ele vai entrar dentro de ti para trabalhar. Espírito Santo caminha com Jesus Cristo na vida de um cristão. Jesus Cristo caminha com Deus. As coisas estão correndo assim. Ali não tem divisão ali. Não tem divisão ali. Mas no mundo você vai ter divisão. Mas dentro do cristianismo não tem divisão. Que nós todos estamos falando só pela Jesus Cristo acabou. Que Jesus Cristo, ele é único. Sacrifício. Ele sacrificou a vida dele para ganhar nossa vida no cruz da Golgota. Não tem aliança. É mais forte com a aliança do sangue. Que sangue do Cristo que deu autoridade que amanhã para receber a promessa do Espírito Santo. Espírito Santo caminha com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sentou no lado direito do Pai. Ele está intercedendo pela nossa vida. Deus abençoa todo verdadeiro cristão que está acompanhando a nossa programa. Espírito Santo com Jesus Cristo é igual. Mas Espírito Santo, ele trabalha. Ele vai dar forma de Jesus Cristo na sua vida. Que ele vai te dar acesso para saber o valor do nome do Cristo na sua vida. Espírito Santo é luz divina. Ele vai iluminar a sua vida. Mas você, para conseguir a vitória, tem que usar o nome de Jesus Cristo na sua vida. Segundo Marcos 16, versículo 16 até 18. Deus abençoe sua vida. Merci na bato nyonso balandaki kilti na biso. Tokomi na temps ya émission na biso, toza na invité na biso spécial prophète Bienvenu Njime. Bonsoir prophète. Bonsoir Mamadou Toumba. Toza pe na journaliste na biso tosala ensemble ye asalaka na langue ya portugais. Nga nasalaka na langue ya lingala. Bonsoir Sœur Teresa. Bien-aimé, kiti na biso et de se dérouler ki na succès mikolo nyonso aza ko se dérouler na succès ya makasi. Bino moko bozomona nde baloba oyo azangi a raté. Toza vraiment na ba prière moko eza makasi oyo ezo toucher vraiment problème ya famille oyo boza nango to problème oyo ya yoza nango. Il faut ba porte wana efongwama. Bien-aimé, ba porte nyonso ekangamaki na ba prière tosala zala na foi ekofongwama boye koyoka ba secret oyo ya ba prière o mosali na Nzambe azofongola biso pona tomata na bonzambe. Batu mingi bavandi 30 ans, 100 ans, 50 ans asambela aneme amona loboko na Nzambe te. Bolanda o mosali na Nzambe koloba boyeba ba secret nini ba porte nyonso o ekangamaki ndenge kofungoma po toza na thème na biso ya 5 paroles puissantes. Sous thème na biso eza le nom de Jésus-Christ. Yango nde eza problème na ba vie na biso le nom de Jésus-Christ. Boko yoka o mosali na Nzambe ofongola biso ka pona kombo nini o Yesu Masia asala na bomoi na biso bongo bo comprendre bino moko. Namoni lelo tozaki na prière makasi eza prière ya accélération pe vitesse.
eza prière moko osaleli biso na église, eza prière moko makasi o imparte pe mwa bato. Nini o eza na kati ya prière ya accélération pe vitesse et outi pe na montre. Po eza vraiment eloko mo eza makasi mingi. Po yango ndezo fongola ba porte ya vie ya bato. Bato ebele vie na bango eza fermé. Ata sambeli, ata saline, mais biso ana grâce divine tozo mona loboko na Nzambe. Ba place nyonso ekangamaki bato nyonso bazozwa ba résultat ya malamu. Pona ba prière tosali ezali ba prière ya accélération. Eloko o ezali sou makasi ezala loko a question B na chapitre opesi biso Marc 16 verset 16 à 18. Webisi biso ke mutu oya ko croire te yo ko compléter pour o expliquer peuple de Dieu passage wana yango nde kanga ba vi na biso pour to croire te to ndimela pe Nzambe ki. Question liboso si prière et accélération. Question mbalez ali Marc chapitre 16 verset 16 à 18. Ça va, il y a liboso na répondre na nous. Ba nyos o bozolanda grâce à divine. Nzambe abengaka biso na ministère, abengaka biso ndenge moko te. Tokoza ba prophète, mais toza ndenge moko te. Sotali Moïse allait prophète, Josué allait prophète, Otali pe Isusu, Esaïe, Malachi, Daniel, Jérémie, Abdias, Abakuke, Mona Mutu Nzambe a utilisé le lenge oyo a se révéla ki kati na selon mandat contrat oyo bazokana ki na Nzambe. Prière nini accélération. Et là, on a ça lancé déjà la fois la semaine passée. Que nous avons été à Makambu oyoyo. Pas moutounyo zani amata. C'est Mikole Koya. Tu vas prier moi tu vas prier moi sala. Tu sala ngona 7e mois. Et va prier à makasi. Boy ko sala vraiment. Bon bonalo baba comme ça zaki. Boy ko sala vraiment au bondeli. Na ba instruction tozo pesa na kombo ya Yesu ya solo o bondeli ndio prière wana ponite o mondimité passer te même oza mondimi mais ce que bonde na ba norme o sali yango ndenge tozo ko orientawa nde okomona loboko na Nzambe eto priara te pour tout ça la vengeance et l'on zo mo ba te belé. Tu prêter pour tout ça la vengeance. Peut tu prier pour nini to la kisabatu. Que bisto ebo sambela. Tu prier pour Nzambe asa la volonté na ye na ba prière na biso. Et oui prière na biso zo prier. Ils allaient manger te. Et ba rituel te. Mais tu zo prier ndenge Saint-Esprit azo mema biso. Prière accélération oyo ba via bato ebele eza ko subi ba condamnation familiale o senti mutu wana basi ba reponda ye kala na problème na ye. Prière pe wuti na kande komona nazo sala ndeko le fallait azala béni na 23 ans d'âge mais ndeko 30 ans makambu na ye eza bloqué mais okina
na volonté ya Nzambe à 23 ans déjà il fallait déjà aza na vie mususu nde ba vie ya bato ebele eza na retard ezosenga ba accélérer et lokola batumi baza na ba voiture oyo esanga ba démarrer fatindika batiki mvumo le peli ekati su moto so tolingi sko démarrer spirituel ba démarrer na lola awana se réaction ba vous dit au bondeli au moni résultat na yo au moni résultat il faut yeba valeur ya kombo ya Yesu Kristo nazo répondre mba moko oui ba valeur ya kombo Yesu Kristo eza na mandat o ba revoka ngote kombo Yesu Kristo eza kombo ebombi autorité domination puissance pouvoir nyonso eve na kombo Yesu Kristo mais kombo wana pone sala na bomoi na yo il faut oza na marque ya Jésus-Christ à travers nini Saint-Esprit à travers Saint-Esprit ndo kotanga Bible malamu kotanga Bible kola journalité nde minde yo bona na sala ki examen tika ki église mutu atali sa connaissance ça y mais côté na telemaki ata mutu moko te a comprendre ki ngai ya na sio na Bible ndeko to tanga Bible mabe mutu tanga Bible azuka para bénéfice ça y Oako quoi, à cause de la bâtisse, on a sauvé, tel un miracle, voici les mecs qui accompagnent. Donc, Moutazo, tel la partie charnelle, na yé, oako gagné. Mais Moutazo, bossa na ke, oako condiment. Ah, on a condamné. Condamnation, ça permis. N'a pas, boy condiment. N'a pas, on a condamné. Et ça a jidate. Boy condiment. Ba faux chrétien. Oh baza na église mais ba era ba matériel ba boy kondima Christ baza condamné yo zomre to ya condamnation et c'est belé na église lelo connaissez tondi na église bazo prier mais bazo monelo te parce que mutazo sambela atanga la Bible mabe alukaka partout ko se prisa motema na ye partout yo se pela ngo bongo nzambe e bongo nzambe yo boy kondima oza condamné et boya ya lobike mingi bakoloba ona saki milite za bande ko za ba passer na yo pe na yo chrétien lolingi wana olobaka Yesu na shenaki na kombo na aloba na yeba ki na biote parce que ozwa ki parti A ozwa ki parti B ya Mark 16 Mark 16 ozwa ki parti B te falo parti B oya ko boya kondima auza kuna est-ce que yo ondimela Yesu na bosolo pona olongo la condamnation eza ndokite mta condamné yo moko lokolo boy kondima yeba yango bosa condamné yo mona souffrance eza makasi na église lelo bazo prier na lokuta pour ba satisfaire posa ya nzoto ore Yesu asepela mais mutu nde alingi asepesa motema na ye bato bazo comprendre maloba na Nzambe mabe maloba na Nzambe za nango clair ya nango clair oya kuwa Christ na bosolo a subi condamnation tant que on mona condamnation na mariage na yo na finance na yo na santé na nyoso zo nyokola yo ndeko osimbi Bible yeba oza condamné na social libota na yo bazoyo babazo porte d'entrée na vie no ba kuta yo ke ozo prier mais ozo prier na lokuta obongola motema te obongola nzoto obongola elongi obongola motema te motema na yo ezala molili eno molili motema na ebongwama ya solo lumière molio moso éclairer liboso motema éclairer nzoto motema liboso ezala éclairer après so le 4 bon le 4 ko influencer libanda kola pambola yo merci mingi oloba me kola pambola yo na
A segunda a questão é acerca da função do Espírito Santo nas nossas vidas. Conforme estamos a fazer as orações do Espírito Santo, que nós devemos receber o Espírito Santo para nós poder receber a restauração e poder revestir a restauração nas nossas vidas. Mas o profeta está nos ensinar que antes do Espírito Santo habitar, o sangue de Cristo já faz o serviço que é de nos lavar e nos purificar, porque o Espírito Santo não habita onde há sujeira. E também estamos a fazer a oração que nós devemos acelerar o nosso relógio, o nosso tempo. Será que um cristão que não passou pela purificação do sangue de Jesus Cristo vai poder viver a realidade das orações que nós estamos a fazer acerca do relógio, profeta? A restauração nunca vai vir na vida de um cristão sem presença do Espírito Santo, sem Jesus Cristo. Nunca vai vir. A restauração significa que Deus começou tudo de novo na sua vida. Deus tirou condenação, tirou maldição, Deus tirou tudo. Mas algo cristão, até agora cristão não está compreendendo. Você pode ter Espírito Santo, você pode ter Jesus Cristo, mas Deus não tirou combate. Combate na sua vida vai continuar. Agora, acerca de combate é onde que muito cristão está a cair. Deus me diz que eu tenho Espírito Santo, que vai vir mais combate. Quem tirou combate? Ninguém tirou combate da sua vida. Ninguém. Combate é normal, mas todo combate já tem vitória. Agora, cristão, ele quer que Deus vá fazer tudo na vida dele. Cristão não quer fazer parte dele. Que a parte de arrependimento é a parte do cristão, não é Deus. Não é Deus que vai te colocar que você tem que se arrepender com força, não. É você tem que tomar decisão que abandonar tudo você faz para lhe seguir Jesus Cristo. Na verdade, tem que carregar a cruz do Cristo, na verdade. Que não vai ter uma restauração sem confissão. Não vai ter restauração sem Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo para operar na sua vida, precisa 100% abra teu coração, se entrega, corpo, alma, teu espírito na mão de Deus. Deus, ele vai tomar conta de ti. Deus vai agir de ti, mas no caminho do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é espírito de solução, mas aquela solução, ele vai te quebrar ainda. Vai te tirar todo do mundo dentro de ti. Ele vai te lavar. Ele vai dar forma de Deus. Que mundo, aqui no mundo, ninguém vai deixar que eu não vou perder. Eu não sou burro. Ele vai me ver que eu sou burro. Mas dentro do Cristo, eu sou burro. Eu sou burro. Eu sou fraco dentro do Cristo. Que a minha fraqueza não é burrice. A minha fraqueza porque estou a lhe seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser humilde. Se humilha. Se você quer entrar no reino do céu, tem que ser tipo uma criança. Mas hoje as pessoas não querem ser criança, todo mundo quer ser mais velho. Quer dirigir, quer gritar. Por o Espírito de Deus, ele não está a trabalhar. Se você quer que o Espírito vai trabalhar na sua vida, se entrega todo. Deixa Deus para operar. Aquele Espírito não é Espírito que vai te fazer sofrer. Não é Espírito que vai te abandonar. Deus não abandona ninguém. É pessoa que foge na presença de Deus. Pessoa que quer Espírito Santo não vai procurar a mão de Deus, mas ele vai orar pela presença de Deus. Manifesta cada dia, cada hora, sempre estou na presença de Deus. Mas cristão foge na presença de Deus, mas cristão está procurando que a mão de Deus na vida dele. Por isso, esse tipo de cristianismo assim é aonde que cristão está a sofrer. Toda solução não é Deus.
toma decisão. Talvez outro é falso ensinamento, mas nosso ensinamento estamos pregar só pela reina do céu. Não estamos pregar aqui que você vai viajar. Viagem, esse vai te acompanhar. Dinheiro, casamento, tudo. Vai te seguir sozinho, porque o Espírito Santo é uma imã na tua mão. Quando você vai levantar a mão assim, tudo vai vir sem pedir. Mas algo muito importante na nossa vida, Deus seja presente na minha vida de dia e de noite. Espírito Santo está comigo. Jesus Cristo está comigo. Jesus Cristo é meu Salvador de dia e de noite. Jesus Cristo está a operar na minha vida. No caminho de Jesus Cristo é onde eu recebi a paz do Senhor na minha vida. Deus abençoa a palavra dele. Merci, prophète Benvindou. Deuxième question, eza na impartation oyo salibiso. Na moni ba prière komi na dimension mususu. Osali prière ya sapatu, bato basombeli o sapatu, balati sapatu wana me ba manifestation o basali et on dirait et na bataki ya ba retour à l'expéditeur. Soko ko expliquer za nini? Ça va, merci na bandeko baleki na service ya prière ya sapatu basombaki. Liboso no premièrement sapatu nanga za pasi. Eza pasi, eza nango pasi te mais et mon a difficile ma passe na la numéro 48. Parce que ba yela ranga za la numéro 47 ba ola to sola to mukemki fo longola. Olongola nde na sa boy banda na lataki bana na 10h à tisiko atobi singai ti lobi et na sa nga les so yebisa nde na so sepela boy es bande ko basalinga bolamo nzamba otika bango faut pas tout ça logique bande ko abimisi mbongo na ye o akanisi mosali na nzambe es nde na so nde na kimia boy nzamba otika ye nzamba otika ye te ndeko toyeba ko be mutu akobuka oyo aloni prière nanga na sali mpona bandeko na sapatu eza nga te nzambe alobai na nga ezwa sapatu wana latisa bango yango déclarer suivi na bango déclarer suivi na bango oyo kodéclarer eyotikala mpe ndenge wana nasali volonté ya nzambe mpo bapamboli ngai bakokiso ezali posa motema na ngai bapambola nga basosi ebele me omeka boye kokana nkanga te mbala liboso bapesi nga sosi ona lati ekokinga banda na ye na ministère mba liboso yango tani nyonso ona sali naza deja banda na komi pasteur naza deja naoki na 13 ans naoki na 13 ans parce que nazalaki consacré le 15 novembre 2013 donc il a 13 ans de ministère mais tala tana ya koleta sosi ya solo ya numéro na ngai kaka na offrande bandeko oyo yanga pe na pambola ki bango ososi oyo butu moi eganga wako koluka ye sosi ko mundu ke beti masasi wako lobele malamu sosi oyo pe pambola ye lo sambo na ndobo na zui na appliquer lo sambo wana etika na bavi na bango na appliquer ya kotikali libela maloba wana etikali libela na vi na bango na mama mado asomba bongse bakiti ya église yebe na bondeli pona bakiti wana pe etikali libela nde bato bazosambela kiti wana ye ko pe kota zali ya pambo na papa Cédric ko apesa nga don ya 50 kiti ya rouge na prière pe pona ye toujours nzambe akanisela ye na ofando asala kama ngoto ya bosana ye mipana nga na bosana yango te eloko zo mabiso basala nzambe tolongwa ki ingratitude mutu opesa ofandi ya mukie me pambola yango zwane sengo ngato ngano so opesa nga parce ndena na ministère bwe non na vandi te mutu aye malobi na nga ke pasteur $100 ya yo 50 ya yo ba
ndio soki opesi offrande ya prière opesi nga te opesi nzambe opesi nga te oyo ya ngai yango nga mpe na sepeli oyo na zo ya nga mpe na benir bandeko pa bapesi nga ya nga mpe na benir bango ezo oyebaki tina Dorcas tabita sekwaka eza mpona prière eza mpona bolamu kolatisa baveve bolamu na ye nde esekwisaki ye bandeko mpe na deklare etikali ndenge wana bakoprospere bakobeka loboko na nzambe bakokende musika na arte oyo basali nzambe apambola ba oyo mpe balatisaka ngai napuyaka mpo na bango neti mwana ngai Naomi napuya mpo na Naomi kalatisa napuya mpo na ye na otanga mama susu te pasaki eza so invité na otanga ye te tanga Naomi napuya mpo na ye mama nani mama Mayamba napuya mpo na bilambo o basombelanga napuya mpo na bon naza reconnaissant na biloko ya mike nayebi ke lobi ya minene mpe ekoyaka toujours oyo nyonso apesaka ngai nazala ingrate nzambe abeni mutu nyonso abenir yo oyeba mpe kolatisa paster na yo mama paster na oyeba kozwa soin ya basali na nzambe kola pambola yo merci service tosali awa ya service ya makasi epamboli bandeko epamboli mpe église kola pambola yo merci. Obrigado, profeta. Chegamos no tempo final da nossa emissão. Agradeço primeiramente ao profeta por mais uma vez tirar o tempo do profeta para fazer aqui a nossa emissão. Deus abençoe também Irmã Teresa pelo esse grande sacrifício, não é fácil. Mas Deus lembra pela sua vida, aceleração forte entra na sua vida, nova felicidade entra na sua vida, entra na sua casamento, novos projetos, tudo de melhor. Começa a correr rápido a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado, profeta. Obrigado, meu amador. Obrigado também aos nossos irmãos da área da mídia que fazem acontecer a nossa emissão. Obrigado ao nosso irmão Joel Tumba, a nossa irmã Teresa e a todos os irmãos também da mídia que não se encontram hoje. Muito obrigado aos irmãos que apoiam também o Ministério da Graça Divina fora do país e não só. Aqui em Angola nós estamos em Luanda, Golf 1, Rua Direita para quem vai para 14. Muito obrigado a todos. Temos também o nosso culto da semana, quarta-feira e sexta-feira, das 15 às 19h30. Nos encontraremos no nosso culto quarta-feira. Priscille Bosso, merci na prophète Benvindu ndenge a éclairci biso ndenge qu'il se déroule aqui. Merci na Mado Tumba pour la pambola yo na ebike ozala ki béni na ba service béni olingi na détour à prière makasi moi to interpréter mingi ezate pour la pambola yo onyoso ozo sala mutako buko azolona no ozolona yango obuka lobi banguna na baba bazu humiliation. Jérémie chapitre 20 verset 11 à 12 c'est là qui bangus do spirituellement na kombo na Yesu Kristo misala ya mutu nde ko justifier mutu kola pambola yo apambola bana yo apambola libota na oyo baza na vérité o bandimi Yesu nzambe pe apambola bango. Amen. Merci na batu nyonso balandi émission na biso to comme na suka. Siège na biso ezali awa na Luanda na Angola na Golf 1 Rue 13 numéro 295/A na en face ya Rio. Bien aimé, kilti na biso ya semaine ezara mercredi pe vendredi de 15h à 19h. Tozo répéter à chaque fois que kiti na biso to kiti air pona ba prière tozo sala eza makasi fallait to kitsa air pona et permettre biso to sambila malamu. À partir ya mois ya juin to kozongela horaire na biso ya kala kite banda na 16h.
soko bengi numéro esala 24h/24 osolana mosali ya nzambe oyo oza problème oza nango distance eza barrière te. Bien aimé bobo sanate kilti ya semaine yango epesaka victoire na kilti ya dimanche. Bozangisaka te ata okotaki te luka ozongela na Facebook otala enseignement mateya pe intercession prière tosali ekosunga yo na libota na yo. Yango nde eza makasi na biso, arme na biso ezali prière. Topesi merci na staff na biso eza na sima na Frère Joël Tumba pe na Sœur Teresa. Merci, tokutani mercredi soki Jésus-Christ azongi te. Ciao.